Meus amigos e seguidores do canal, bom dia. Uma sexta-feira abençoada com Deus. Hoje é 17/4/2026. Mais um vídeo para o canal Mensageiro da Paz. Se inscreva nesse canal, toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal, e ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube, que nós queremos alcançar o objetivo, e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para resgate de almas para Cristo. E eu quero ler aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, com o tema os falsos mestres, que são os falsos pastores, apóstolos e falsas doutrinas e falsos profetas. Nós vamos estudar aqui em 2 Pedro, capítulo 2, com o tema falsos mestres e falsas doutrinas. Viu? E falsas doutrinas. Então nós vamos estudar aqui no versículo 1. Aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que falam e que Deus não está falando. Profetas que é profetizar dele mesmo. Viu? Falsos profetas. Tem que tomar muito cuidado com esses falsos profetas que estão surgindo nas igrejas. Então ele aqui diz: e também entre o povo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Viu? Muitas igrejas por aí afora tá um absurdo. Você vê essas irmãs, Instagram mostra tudo. As pastoras dessas igrejas por aí afora, com vestido colante, coladinho curto,
em cima do altar, em cima do púlpito. O altar é santo. Ali fica ali os homens de Deus. Está provocando a sensualidade. Está difícil de servir a Deus nessas igrejas, por aí afora. Esses falsos profetas com heresia de perdição, viu? Com heresia de perdição. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que o resgatou, trazendo de si mesmo repentina perdição. Um minutinho só, pessoal. Olha, bota tanta luz. Viu? Então, tá difícil de nós servir a Deus nestas igrejas por aí afora. Mas eles vão dar conta.
profeta, a palavra de Deus diz, nós podemos julgar as profecias e não o profeta. Julgai as profecias e não o profeta. Porque se o profeta profetizar dele mesmo e a profecia não se cumprir, ele vai se entender com Deus. Viu? Ele vai se entender com Deus. Agora, as profecias, nós temos direito de julgar se ela vem diretamente de Deus ou não. Viu? Porque falsos profetas são esses. Profetiza da carne, dele mesmo. Ele fala coisa que Deus não está falando. Olha que o apóstolo Pedro está falando aqui, segundo a Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Viu? Tem um canal no YouTube, Fatos e Verdade, mostra os acontecimentos nas igrejas por aí afora. Viu? Os acontecimentos por aí, nas igrejas por aí afora. Aqui no versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza, e farão de vós negócio com palavras fingidas. Viu? Negócios com palavras fingidas. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a perdição não dormita. Viu? Tá vendo como é que é as coisas nessas igrejas por aí afora? Na nossa igreja não, na nossa não. É nessas igrejas por aí afora.
você entra no canal Fatos e Verdade no YouTube, você vê os acontecimentos que está por aí afora. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Está vendo que se Deus não perdoou os anjos, aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o juízo final. Estão todos no inferno, que Deus lançou eles no inferno. Satanás e os anjos decaídos se transformaram tudo demônio, que pecaram a terça parte dos anjos. Deus não perdoou. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo final. Você sabia que nós pecamos todos os dias, toda hora a gente está pecando? E todo dia, toda hora a gente tem que estar pedindo perdão a Deus? Nós somos pecadores sim, remidos pelo sangue de Jesus. Mas a gente tem os nossos pecados, a natureza do pecado. Então a gente tem pecado. Se eu não falar que eu não tenho, eu estou enganando a mim mesmo. Se eu falar que eu não peco, estou enganando a mim mesmo, mentindo para mim. E você falar que você não tem pecado, está enganando a você mesmo. Se você falar que não peca, está enganando a você mesmo, está mentindo para você. Que você peca todos os dias. É palavra torta que sai da boca, é obras cometidas no pensamento. A gente peca todos os dias e temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Jesus está voltando individualmente. Mas ele vai voltar de uma vez por todas, arrebatar a igreja. Quando a última trombeta soará o clarim, aí aqueles que morreram em Cristo, os espíritos que estão no paraíso, abaixo do trono de Deus, eles descerão à sepultura para recompor os corpos e eles vão ressuscitar. E vão ressuscitar primeiro com um corpo glorioso, incorruptíveis, e
E o que nós que ficamos vivos seremos transformados e arrebatados para o céu, juntamente com eles, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Procure aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos lá. Então aqui, no versículo 5... E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E esse nosso, ele não vai perdoar também não. Ele não vai perdoar. Esse nosso vai ter fim. Vai ter fim. Vai ter o fim dele no fogo. Não vai ter mais a arca de Noé. Não vai ter mais as águas do dilúvio, não. Vai ter fogo. Fogo. Então esse mundo nosso está reservado para o fogo até o dia do juízo final. Viu? No versículo 6, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Sodoma e Gomorra é somente cinza, virou deserto, não tem povoação mais, acabou, virou cinza, está deserto, Sodoma e Gomorra. Viu? Porque o povo estava vivendo impiamente. Viu? Versículo 7. Ele livrou o justo Ló. Ele livrou o justo Ló. Ló foi salvo. Os anjos botou ele para fora de casa. Escapa-te por tua vida. E não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Viu? Numa estátua de sal.
7. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluta dos homens abomináveis. No versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo final. Para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 10. Mas, principalmente, aqueles que segundo a carne anda em concupiscência e imundícia. Tá vendo? Imundícia. Querem saber as imundícias? São a relação sexual imorais. É imundícia. Viu? Eles são depravados, defasados, praticando a relação sexual em forma de imundícias. Segundo a carne, aqueles que andam segundo a carne, anda em concupiscências e imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, receando blasfemar das dignidades. 11. Enquanto os anjos sendo maiores em força e poder, não comunica contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Versículo 12. Mas estes, como os animais irracionais, que seguem a natureza
feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entende, perecerão na corrupção. Perecerão na corrupção. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Os deleites cotidianos são os pecados imorais. Os deleites cotidianos são os pecados imorais que eles cometem. Viu? As relações sexuais é imoralidade. É imoral. É imundice, uma imundícia. Eu não vou falar a imoralidade sexual. É uma imundícia. Eles andam segundo a carne. Viu? Que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodas. São eles imáculas, deleitando-se em seus enganos, quanto branqueia convosco. 14. Presta atenção. Agora vem os pecados imorais. Tendo os olhos cheios de adultério. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo coração excessitado na avareza, filhos de perdição. Então, o tema da mensagem: falsos mestres e falsas doutrinas, em 2 Pedro, capítulo 2. Viu? Versículo 15. Deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, porque amou o galardão da injustiça.
eles andam com os olhos cheios de adultérios. É um pecado contra Deus e é um pecado contra o corpo, o nosso próprio corpo, viu? Aqui no versículo 16, mas teve a repreensão que transgressão, pois uma mula falando com voz com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes em água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. No versículo 18, porque falando coisas muito arrogantes e vaidade seduzem com as concupiscência da carne em dissoluções aquele que se estava falando dos que andam em erro. Eles andam em erro. Agora, no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque deles, sendo eles escravos da corrupção, porque de quem é verício, do tal faz-se também escravo. Versículo 21. Porque se depois terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado, porque o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor mulheres foram não conhecerem o caminho
caminho da justiça do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. No versículo 22, porém sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio diz provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Tá vendo? O cão voltou. É como diz o provérbio. O provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Sabe? A lama é a lama do pecado. É a lama do pecado. É até o versículo 22. Agora eu vou entrar aqui a segunda vinda de Jesus. Então nós vamos ver aqui o que vai acontecer no mundo. Vamos prestar atenção aqui. No versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos, pois agora esta segunda carta é o apóstolo Pedro. Esta segunda carta tem ambas as quais deserto com a exortação à pureza do vosso sentimento. 2. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas do nosso mandamento, como os apóstolos do Senhor e Salvador. No versículo 3, sendo o primeiro que nos últimos dias nós já estamos. Nos últimos dias virão escarnecedores, escarnecendo a palavra de Deus, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cinco, porque voluntariamente ignora isto,
pela palavra de Deus desde a antiguidade. Pela palavra de Deus desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada no meio, foi tirada da água, no meio da água, e subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe tem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Até o dia do juízo final e da perdição dos homens ímpios. Versículo 18. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 9. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns não se percam, senão que todos venham se arrepender. Viu? Ele é longânimo, ele não quer que a gente se perca, mas que todos venham para o arrependimento.